Michel Silva, especialista em psicanálise clínica, professor titular do Instituto Humaniza. Bem-vindo a mais uma aula. Do curso de psicanálise clínica institucional do Instituto Humaniza. Você, que já é nosso aluno, tem estudado em nosso portal, tem feito as suas matérias, tem feito essas suas atividades no portal, que nosso curso de psicanálise clínica ele é semipresencial e também na modalidade EAD. Lembrando, eu não posso deixar de te lembrar, o nosso curso de psicanálise ele é pautado no tripé que Freud nos deixou, né? Pai da psicanálise. Então, professor Michel, qual é o tripé que Freud nos deixou? Primeiro, tá aqui, é a parte teórica. Eu tenho que bater sempre nisso, a parte teórica, que você estuda aqui todo segundo sábado de cada mês, você estuda também direto no portal aí, com a sua senha, com o seu usuário. É a parte teórica, cada matéria. Introdução à psicanálise, ética psicanalítica, a nossa matéria que nós vamos ver hoje, que é as contribuições de Donald Winnicott, mais famoso, mais conhecido no campo de psicanalista como Winnicott. Vem a parte teórica. E depois da parte teórica, essa é a primeira parte, vem a segunda parte, que é análises. Eu preciso sempre te explicar isso. O que são as análises? As análises são feitas por um professor que é psicanalista e também didata, e esse professor, durante a sua formação, ele vai te analisando, ou seja, ele vai tratando de possíveis transtornos que todo ser humano tem. Por que que nós nos preocupamos com as análises didáticas? Por quê? Porque, vamos dar um exemplo. Às vezes você foi abusado na infância, e eu preciso falar disso. Você foi abusado na infância. Aí você se forma, pega seu diploma, pega tudo e está lá no seu consultório. Aí entra um paciente e fala para você: doutor ou doutora, eu fui abusado na infância. Qual vai ser a sua reação? O que você vai falar? Você vai cruzar os braços, abraçar a pessoa ou dar as mãos para ela e começar a chorar junto com ela? Não pode. Então, eu preciso resolver e eu preciso cuidar de alguns transtornos que possivelmente você tenha, para que você possa tratar de outras pessoas. Então, essa é a segunda etapa da nossa formação. A terceira etapa da nossa formação é o estágio que você faz. O estágio supervisionado. Nós aqui no Instituto Humaniza temos nosso estágio. Você também recebe, enquanto você vai fazendo as análises, o seu didata, ele que te libera para fazer o estágio. Você tem um roteiro de estágio, você tem... Nesse roteiro vai explicando toda a forma do estágio. Nós temos também um estágio online. Nós temos um estágio num projeto que é nosso aqui, que se chama Clube #Mente Renovada. Você, estudante de psicanálise do Instituto Humaniza, tem essa opção também de fazer o seu estágio totalmente online. Você entra no projeto Clube Mente Renovada. Ah, mas como é que esse projeto? Não sei ainda. Estamos sempre falando, mas se você não sabe, entre em contato conosco que vamos te explicar, vamos te mandar todas as informações. E dentro desse grupo, que é um grupo privado de mentorias gratuitas, você pode estar fazendo o seu estágio. E num outro grupo de formados, você recebe mentoria de cada paciente que você atende. E essa mentoria é feita pelo nosso time. Eu estou como treinador desse time e você participa desse Clube Mente Renovada. Então, a nossa formação se dá em três etapas: teórica, análise e estágio. Tá bom? Você está na parte teórica. Se você ainda não começou a fazer as análises, entre em contato conosco para que você possa começar a fazer seu estágio. Uma dificuldade, um problema que ocorre é que o aluno pega e faz todas as disciplinas, ou faz toda a parte teórica e deixa as análises de lado e deixa o estágio. E depois vai vir correndo querendo o seu certificado. Então faz paralelo. O importante é que você faça análise pelo menos uma vez por mês. Ou você pode acompanhar cada matéria. Estudou uma matéria,
faz as análises. Nas análises também eu posso te ajudar com a matéria. Alguma dificuldade que, se possível, fique alguma dificuldade, sempre fica alguma coisa, você pode estar nessas análises tirando também essa dúvida, tá bom? Então esse é o nosso recado. E nós estamos aqui também no Instituto Humaniza, com o atendimento pessoal. Você pode estar marcando também, pode ligar para o Instituto Humaniza, quiser conversar comigo, nós estamos aqui durante a semana com o horário marcado. Você pode estar aí entrando em contato. Então a nossa aula de hoje, você vai ver no portal o tema, tá lá a nossa apostila, atividade, fica ligado que no final do vídeo eu vou passar atividade que também vai na apostila. A matéria de hoje é contribuições de Winnicott. Contribuições de Winnicott. Você vai receber essa apostila aí. Então, quem foi Winnicott? Nós temos logo aí a biografia de Winnicott. Winnicott nasceu em 7 de abril de 1896, na Inglaterra, de uma família metodista. Tinha 2 irmãs mais velhas e aos 14 anos foi enviado para um internato. Já começa a observar a biografia de Winnicott, que lá na frente você vai entender a tese dele, a teoria dele sobre o meio, sobre a formação do ser humano. Estudou biologia e depois medicina. Nós estamos na biografia de Donald Winnicott, especializando-se na área de pediatria, onde atuou por 40 anos. Por isso que as contribuições de Winnicott é muito importante para a formação do psicanalista, o que tange a formação da criança, né? Trato com a criança, esse envolvimento, esse jeito que a mãe tem com a criança, que é de suma importância. Trabalhou no hospital em Londres como pediatra, psiquiatra e psicanalista infantil. Estamos falando de quem? De Donald Winnicott. Sua obra foi dedicada à construção da teoria do amadurecimento pessoal. Essa teoria é muito importante para nós, psicanalistas. Com a sua experiência na psiquiatria, na biologia e na psicanálise infantil, Winnicott ele desenvolve a sua teoria sobre o amadurecimento pessoal da criança. E esse amadurecimento pessoal é que o ser humano vai levar para o resto da sua vida. Foi o primeiro psicanalista pediatra da história. Essa é a biografia de Donald Winnicott. As inspirações teóricas de Winnicott. Winnicott procurou por nada menos do que Melanie Klein. Quem foi Melanie Klein? Por que ele foi procurar Melanie Klein? Uma das psicanalistas, uma das melhores, junto com Anna Freud, na área infantil. Ele foi procurá-la por indicação do seu analista, que era o seu analista pessoal, James Strachey. O que eu falei para vocês? Olha só, a teoria. Olha o triplé de Freud, teoria, análise e estágio. Por que o Winnicott foi procurar a Melanie Klein? Para entender um pouco sobre a psicanálise infantil. Mas ele foi a pedido de quem? Do seu analista pessoal, James. Ele indicou Melanie Klein para quem? Para Winnicott. Quem era Winnicott? Um psiquiatra, era um biólogo, era um psicanalista infantil. Então, o Winnicott também fez as suas análises. Então, ele pegou e se juntou com Melanie Klein. Então, ele afinou mais o estudo do desenvolvimento infantil logo após ter várias sessões com Melanie Klein, E foi supervisionado por ela. Tamanha era a confiança que Melanie Klein tinha em Winnicott, que o mesmo foi analista dos filhos de Melanie Klein.
para você ver a importância que Melanie Klein tem na vida de Winnicott, a importância que o Winnicott passa a ter na vida de Melanie Klein. Esse crescimento, essa troca de profissionais é muito importante, você que está em formação. Você cada dia tem que ter amigos psicanalistas para que você possa crescer cada vez mais. Então, com o passar dos anos, o Winnicott, ele critica algumas concepções de sua mestre, né? A verdade é que as pessoas, elas andam durante um período, elas andam juntas. Chega um determinado momento que os pensamentos começam a divergirem, começam a ter muitas diferenças entre as pessoas, mas como pessoas inteligentes, elas separam, mas cada um deixa o seu legado, leva o seu legado. Então ele separa e começa agora a desenvolver o seu próprio pensamento teórico clínico, o que tange formação da infância, a teoria do desenvolvimento infantil da criança. Então, enquanto Klein não concentrava a sua atenção no ambiente, né, o Winnicott, ele achava na sua teoria que isso era fundamental. E isso realmente é muito importante, né? Uma curiosidade muito interessante de Winnicott é que supostamente a morte da mãe de Winnicott tornou Klein muito mais próximo a ele, né? Ele perdeu a mãe e como ele tinha ela como uma das suas mentoras, como uma das suas formadoras de opiniões, ele se aproximou muito. E um fato curioso que após a morte da sua mãe ele se aproximou mais. Então, de acordo com Winnicott, todo ser humano tem um potencial para o desenvolvimento, só que este é alcançado através da relação com o ambiente. Isso é muito interessante para nós, para você, psicanalista em formação. Essa teoria de Winnicott é muito interessante, que ele fala que todo ser humano tem um potencial para o desenvolvimento. Todo ser humano ele foi feito para desenvolver. Ele foi feito para crescer. Tanto emocionalmente, tanto materialmente, tanto espiritualmente. O ser humano foi criado para desenvolver. Mas ele descobriu nas suas teorias que o meio mais fácil de se alcançar isso é a relação que ele tem com o ambiente. Isso é de suma importância. O ambiente, ele influencia muito o desenvolvimento de uma criança. No caso, o desenvolvimento de um ser humano. Isso é muito importante. Exemplo, professor Michel. Você pega o meio, o ambiente. Eu lembro-me que uma certa vez eu estava num curso, era pós-graduação em psicopedagogia, um curso que eu estava fazendo, tem uns 10 anos eu estava fazendo esse curso. E o professor comentou algo muito interessante. Ele falou assim, qual a diferença do colégio americano, um colégio que tem, para o colégio municipal da Baixada Fluminense? Ele deu esse exemplo, nunca vou me esquecer isso. No colégio americano, falam assim, venham para o colégio americano que aqui você vai da educação infantil até o ensino médio, até a faculdade, você vai sair falando inglês. Mas calma aí. Alguns professores que dão aula no colégio americano são os mesmos professores que dão aula no colégio municipal da Baixada Fluminense. E qual a diferença? Por que no colégio americano as crianças desenvolvem mais e até falam inglês? E no colégio da Baixada Municipal, da Baixada Fluminense, as crianças não conseguem desenvolver. Por quê? Hein? Pensa, te pergunto. Por que as crianças do colégio americano, da Zona Sul, não desenvolvem mais e chegam a falar inglês, se muitas vezes o mesmo professor que dá aula no colégio americano dá aula no colégio municipal na Baixada Fluminense? Hein? Eu te pergunto, por quê? Aqui está a resposta do Winnicott. O ambiente. Vamos para o ambiente? Vamos imaginar, pensa comigo, viaja comigo. Vamos imaginar o momento de recreação, o famoso recreio da escola municipal da Baixada Fluminense. Olha os alunos comentando.
Como é que foi seu final de semana? Ih, meu final de semana foi meio pesado. Lá na comunidade que eu moro, mataram o chefe de lá, teve uma troca de tiro. Aí o outro fala, ih, meu pai bebeu o final de semana todo, chegou em casa, bateu na minha mãe, brigou, aquela confusão toda. Vai observando o ambiente da escola municipal. Série de assuntos muitas vezes de dar medo. Vamos agora para o ambiente do colégio americano. E aí, como é que foi seu final de semana? Como é que foi seu final de semana? Fulano, pô, meu final de semana eu peguei na sexta-feira o jatinho do meu pai lá no hangar e nós fomos para Nova York. E lá meu pai se reuniu com alguns amigos para fechar negócio e eu e minha mãe fomos também junto. E lá meus pais falaram inglês o tempo todo, eu fiquei observando, aprendendo. E você? Ah, não. Meu pai recebeu um casal de amigos franceses na nossa casa, teve um jantar. Olha o ambiente. Vê se o que o Winnicott falou não interfere muito. Todo ser humano tem potencial de desenvolvimento. Mas esse potencial de desenvolvimento é alcançado através da relação com o ambiente. Isso é muito importante. Então, inicialmente, o ambiente é considerado, estou falando agora voltando para a teoria infantil de Winnicott, que o ambiente é considerado a mãe, ou alguém que exerce a materna, apoiado também pelo pai. Então, quando o Winnicott fala de ambiente, esse ambiente para a criança é o quê? É a mãe. Então, se a criança tem no seu ambiente uma mãe presente, ou alguém que exerce essa função materna, sempre apoiado pelo pai, né? Então você observa que há um desenvolvimento melhor. Vamos seguir. Há 3 motivos para a formação do seu eu. Se apoiar na família. Aí você vem disposição e condição maior de favorecer o desenvolvimento. Entorno constante, regular, amigável, não caótico. E tolerância diante as mudanças no ambiente. Então, existem motivos para a formação do eu de uma criança, né? Que se dá por esse apoio familiar, pelo o que favorece o meio ambiente. Quando é um ambiente amigável, quando não é um ambiente caótico, um ambiente de tolerância, de intolerância. Então, tem que ser observado que, para a criança, esse ambiente que vai influenciar o desenvolvimento é a mãe. Então, é o que nós vamos ver agora, que é uma teoria que o Winnicott desenvolveu. A teoria que se chama Good Enough Mother. Anote aí. Você vai encontrar na apostila. Good Enough Mother. Ou seja, mãe suficientemente boa. Ou mãe suficientemente. O que é isso? O que é uma mãe suficientemente boa? É aquela mãe que sabe a hora certa para favorecer a ilusão do bebê. E logo após, a desilusão. Então, o que é uma mãe suficientemente boa? Aquela mãe que está presente no ambiente. Que ela sabe a hora certa de favorecer, de estar ali. Oi, meu filho, o bebezinho da mamãe, tudo isso. Isso é uma mãe suficientemente boa. Ela sabe o momento, a hora certa de favorecer a ilusão do bebê. E logo após a desilusão. Por quê? O bebê ele não entende muita coisa. Ele sente o ambiente que está à volta dele. Mas como que ele vai sentir o ambiente em volta dele? Através da mãe. Então, se essa mãe ela sabe favorecer esse ambiente para ele, esse ambiente que ele tem de ilusão, né? O bebê, você olha para o bebê fica assim, ó. Só observando. O bebê não está entendendo, mas ele está, o quê? Observando o ambiente. E esse ambiente ele observa através de quem? Através da mãe. É a mãe que favorece essa ilusão para ele. E logo após vem a desilusão, que também a mãe está presente nessa parte aí.
na parte da ilusão e da desilusão. Então, como que a mãe funciona nesse mãe suficientemente boa? A mãe deve funcionar como um ego auxiliar. Ou seja, o que é o ego? O ego é o exterior, a criança ainda não tem isso. Então a mãe, ela serve de um ego auxiliar no desenvolvimento dessa criança. Então o Winnicott fala em compartilhamento de experiências, onde a mãe compartilha com a criança suas experiências. Então, a brincadeira traz oportunidade para o exercício de simbolização e também uma característica humana. Então, a mãe, essa mãe que tem um papel de ego auxiliar, né? Através das brincadeiras, bebezinho, coisa linda da mamãe. As pessoas acham que isso é uma bobeira, as pessoas acham que isso é uma coisa fútil. Não, isso é de suma importância. Isso serve para o crescimento da criança. Aí você vai ver depois, através de outros teóricos, outros psicanalistas, que dizem o quê? Que o adulto é filho da criança. Então, um adulto mal formado, uma criança mal formada, gera o quê? Um adulto desequilibrado. Então, essa mãe é de suma importância nas brincadeiras para a criança. Existe também algo que o Winnicott desenvolveu, que se chama o falso self. O que é esse falso self, né? Então, diante da frustração de uma mãe insuficiente, agora vem a mãe insuficientemente boa, né? O filho quer que o ambiente faça o que não fez anteriormente. Ou seja, quando a mãe é insuficientemente boa, essa criança, ela quer que tudo seja ao contrário. Porque quando a mãe é insuficientemente boa, quando ela não serve de um ego auxiliar para ilusão e logo após a desilusão dessa criança, ou seja, nas brincadeiras, na atenção, na apresentação do ambiente que está em volta dela. Quando essa mãe não tem, é uma mãe insuficientemente boa, vira o quê? O falso self. O que é o self, né? Self é você tirar a sua própria foto, sua própria imagem. Então a criança, ela vê a sua imagem aonde? Na sua mãe. E quando essa mãe é insuficientemente boa, que ela não tem essa presença da mãe, o que a criança quer? A criança quer aquela coisa anteriormente, mas ela não tem. E aí se dá os problemas de desenvolvimento na infância. Então os problemas psíquicos seriam o quê? Portanto, resultados de falhas graves nas etapas iniciais do desenvolvimento infantil. Então isso é de suma importância. Nós, psicanalistas, você vai se deparar com adultos que, se você parar nas teorias de Winnicott, você vai ver que essas etapas da formação do caráter, da formação onde a mãe deveria ser um ego auxiliar, foram muito comprometidos. Agora falamos do falso self, agora vamos ao verdadeiro self, né? Que é a mãe se adequar de forma suficientemente boa e não interfere negativamente no desenvolvimento da criança. Então agora é o self verdadeiro, né? Quando a criança está ali de frente para a mãe, e essa mãe era uma mãe adequada, uma mãe suficiente, uma mãe atenciosa, uma mãe que sabe desenvolver a ilusão do filho, na hora da desilusão sabe também. Então, quando existe um self verdadeiro, ou um verdadeiro self, o que acontece? Acontece que a mãe, ela não interfere negativamente no desenvolvimento da criança, ou seja, ela ajuda. Existe o falso self, quando não há ajuda do desenvolvimento, e existe também o verdadeiro self. Isso é de suma importância. Você que está em formação, você é psicanalista, você precisa entender as contribuições de Winnicott. Isso é muito interessante. Vamos ver agora objeto transicionais. O que é isso? Que objetos são esses? Objetos transicionais. Pois estariam no espaço entre o mundo... O que é isso? Mas, professor Michel, o que é isso? Objetos transicionais. Ou transicionais. Já viu aqueles objetos? É objeto entre o mundo interno e o mundo externo, sendo os dois ao mesmo tempo fazendo parte dos dois. Então,
Eu vou explicar já o que é esse objeto. O bebê está lidando com a separação da mãe, saindo do mundo, de um estado unificado, percebendo o mundo de fora, sem deixar de manter um elo entre os dois mundos. Eu já vou te falar aqui que é o objeto transicional. Vamos para outra parte. Então, na desilusão, os objetos transicionais são fundamentais. O que são esses objetos? São os objetos, geralmente, macios, que o bebê adota e faz o uso que quiser. E ele o considera como uma encarnação da mãe. Então o que é isso? O que são os objetos transicionais? Aquele ursinho, que a menina usa, o menino também. A bola. Algo que o bebê usa quando começa a ter essa separação do mundo interno para o mundo externo. Quando eu falo de mundo interno, eu falo do ambiente da mãe, que a criança já começa a se desenvolver, tem essa separação, a criança tem objetos. Vou te contar um exemplo disso, pessoal meu. Misael hoje com 8 anos, quando ele foi para a creche, se eu não me engano, ele foi para a creche com 1 ano e 2 meses, ele tinha mania de andar com brinquedo. E quando você vai levar para a creche, você vai levar a criança para a creche, ela não pode entrar com brinquedo nenhum. Eu sei porque minha esposa trabalha já na área da educação infantil e não pode. Mas nessa época, isso há 8 anos, 10, 12 anos atrás, 8 anos atrás, eu estava já finalizando os meus estudos e o Misael queria ir para a creche, muito agarrado com a mãe, muito agarrado comigo, ele queria ir para a creche e levar um brinquedo. E as professoras não deixavam. Eu falei com elas, deixa ele entrar, depois você tira aos pouquinhos. Por quê? E nós brincávamos com ele. Eu sentava assim, a minha esposa também pegava a bola e falava assim, ó, olha só, o Misael vai para a creche e jogava bola, mas o Misael volta para casa. Por quê? Há essa separação entre a mãe, fala mais da mãe, a mãe e a criança. Então esses objetos transicionais servem o quê? Serve de consolo para a criança. Você vê? Tem que ter a criança adulta que anda com a sua boneca, com a sua bola para cima e para baixo, a criança já grandinha, né? Isso tudo tem um porquê. Então, no desenvolvimento infantil que o Winnicott criou, sua teoria de desenvolvimento segue 2 caminhos, né? Que é o crescimento emocional do bebê, que corresponde à jornada lactante, né? Da dependência absoluta à independência, passando pela dependência relativa. Então, ele desenvolve isso, a formação do bebê emocional, o crescimento emocional do bebê, que vai daquela parte lactante, e a dependência absoluta, onde a criança depende absolutamente da mãe para tudo, aí vem a independência passando pela dependência relativa. Então ele fala sobre o desenvolvimento, o crescimento emocional do bebê. E depois ele fala do cuidado materno, né? Suas características, adaptações, necessidades específicas, cada fase do desenvolvimento. Então, o Winnicott, ele trabalha muito com isso. Ele trabalha muito com o crescimento emocional do bebê e o cuidado materno. Que ele diz que o cuidado materno, que é esse ambiente, vai influenciar muito no desenvolvimento emocional da criança. Nós vamos ver agora algumas semelhanças entre Freud e Winnicott e depois algumas diferenças. Freud diz que durante a fase oral, o bebê considera a mãe e o mesmo como um só. O Winnicott diz o quê? Que na fase old, o bebê considera a mãe e o mesmo como um só. Você vê a semelhança entre a teoria de Freud e a teoria de Winnicott. Você observa também que Freud fala do self, Freud fala que a self é a completude do ser. E o Winnicott diz o quê? Que a self também é a completude do ser, né? Aquela cara a cara com a mãe. Agora as diferenças, as distinções entre Freud e Winnicott. O ego deriva do inconsciente, enquanto o Winnicott diz que o inconsciente deriva do ego, ao contrário. Pulsões dirigidas para objetos. O bebê depende inteiramente do que lhe é oferecido pela mãe.
Aí tem o papel central do relacionamento seria a satisfação. Aí o Winnicott fala, relação baseada no indivíduo e no ambiente. Freud fala, sonhos são relevantes. O Winnicott desconsidera os sonhos no desenvolvimento infantil. Então essa é a nossa matéria de contribuições de Donald Winnicott. Lembrando sempre que o nosso curso é na modalidade semipresencial EAD e o nosso intuito como professor titular do Instituto Humaniza não é esgotar o conhecimento, esgotar o assunto de contribuições de Winnicott. Nós não temos condições disso, nem emocional, nem físicas, nem mental, para nada disso. Mas se nós, como instituição, conseguimos colocar uma vírgula na sua mente para que você pense, desenvolva, pesquise mais, busque mais na internet, em livros, busque mais sobre Donald Winnicott, vai ser de suma importância para você entender o desenvolvimento do crescimento emocional de uma criança. E lembrando, o adulto é filho da criança, tá bom?